Boa noite a todos. Hoje nós vamos ler 2 Timóteo 2,15. Enquanto vocês procuram, eu vou orar. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, primeiramente queremos agradecer, Senhor, por nós termos a oportunidade de louvar, Senhor, e entoar louvores tão somente a Ti, ó Pai. Que realmente o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos, os nossos corações, Senhor, para a palavra, para que em tudo aqui que for dito, possamos, Senhor, ter a consciência e praticar acima de tudo. Coloco, Senhor, a minha vida diante da Tua presença, para que eu venha aqui, Senhor, só ser um instrumento usado por Ti, Senhor, para trazer, Senhor, a palavra de Ti. É isso, Senhor, colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, em 2 Timóteo 2,15 diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. É um texto aqui bastante conhecido, porém, se a gente parar e analisar, né, é um texto onde traz um peso muito grande para as nossas vidas. Né? Começando como: procure se apresentar-se a Deus aprovado, como um trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente bem a palavra. Então, para a gente apresentar primeiro alguma coisa, a gente tem que ter algo. Para a gente apresentar uma obra, a gente tem que fazer algo. E manejar corretamente a palavra é o essencial. Por quê? Hoje a gente falando, né, sobre a palavra e como a palavra tem sido distorcida por tantos líderes, a palavra sendo algo que todo cristão deveria guardar. Né, a palavra é o bem mais precioso que nós temos aqui na Terra. Né, e aqui dizendo, né, sobre manejar, e aí eu pesquisei, né, para a gente ter consciência do que diz, e diz mover, manobrar e praticar, que foi o que eu achei mais interessante. Por quê? A palavra num todo, ela apresenta o quê? Obediência, perseverança, amor e cumprir os mandamentos de Deus. Então, se nós não manejarmos, ou seja, se nós não praticarmos isso, de maneira nenhuma nós vamos conseguir nos apresentar diante de Deus aprovado. Por quê? Porque a palavra, como a gente bem sabe, é o manual de todo ser humano. Tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente tem dúvida, está tudo aqui na palavra. Mas como eu disse, hoje em dia você vê, né, chega a ser triste, tantas pessoas distorcendo algo tão precioso, algo que Deus deixou para a gente, como uma herança já aqui garantida na terra, tantas pessoas distorcendo. E tem uma frase de João Calvino que eu achei muito interessante, e diz assim: um cachorro late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade de Deus atacada e ainda assim permanecer em silêncio. Aqui eu achei interessante porque o cachorro, ele entende quem é o dono dele. E muitas pessoas ficam quietas porque não conhecem a Deus, não conhecem a verdade. Como ele vai defender aquilo que ele não conhece? Como ele vai defender aquilo que simplesmente o pastor chega, mastiga para ele e ele toma como verdade? Como a gente vai defender a verdade se a gente não conhece? Como ele diz aqui, você precisa saber manusear, precisa saber praticar a palavra da verdade. Isso você vai conseguir como? Através de você estudar e entender o que é a palavra da verdade. Né? A palavra da verdade, se você pegar um trecho pequeno em 1 Pedro 1, diz assim. Não, 1 Pedro... Calma que eu me perdi aqui. 1 Pedro... Aqui, desculpa, gente, é 1 Pedro 1,15. E diz assim: mas assim, como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Isso aqui é um versículo, gente. Um versículo apenas da Bíblia que deixa bem claro o que a gente precisa ser. Sejam santos como eu sou santo. E quem conhece bem Deus, Deus ele é o quê? Na sua infinita bondade, no seu amor, que muitas pessoas distorcem o amor de Deus, acham que Deus vai aceitar tudo, mas se esquece que a maior demonstração de amor de Deus foi entregar seu único filho para a morte. Esquecem-se que Deus, se você ler a Bíblia toda, desde o começo até o final, Deus ele é um Deus justo, um Deus de ira, um Deus que detesta aqueles que não cumprem aquilo. Porque, gente, se nós que nos colocamos aqui como obreiros, se nós que escolhemos caminhar esse caminho, então o mínimo é a gente saber com que a gente está lidando. O mínimo é saber quem é esse Deus que a gente está servindo. Né? E como ele deixa aqui, nós só vamos ser aprovados a partir do momento que nós conhecermos isso. Porque como uma prova, como você mostra que você está pronto para um próximo ano?
né? Quando você está estudando, você faz o quê? Uma prova. E no decorrer de todo o ano, você vem fazendo a prova, você vem estudando, para no final do ano você ser aprovado e partir para um próximo ano. E da mesma forma é com o Senhor. Circunstâncias das nossas vidas, constantemente nós estamos sendo provados de que forma? Você sabe que você deve fazer. Se você sabe que você deve, por exemplo, colocar essa caneta aqui e não faz, segundo a palavra, você vai estar pecando, certo? Então, se você é uma prova, não coloque isso aqui e você coloca, você não vai estar sendo aprovado naquilo que Deus colocou. E se você não está sendo aprovado, automaticamente você de maneira nenhuma vai conseguir se mostrar aprovado diante do Senhor. Porque, como eu disse, se nós escolhermos realmente estar nesse caminho, se nós escolhermos estar realmente aqui diante do Senhor, então o mínimo é que a gente faça a vontade de Deus, o mínimo é que a gente consiga cumprir tudo isso. Né? Acredito que a gente vem batalhando dia após dia e vendo realmente o que o Senhor faz pelas nossas vidas, vendo o que a palavra traz, vendo que a palavra ela é viva e eficaz nas nossas vidas. Porque, diferentemente do mundo, a gente vê que Deus é um Deus que só quer o nosso bem. Diferente de tantas outras coisas que o mundo oferece, o que o mundo dá, Deus nos dá a liberdade nele. Deus nos dá a capacidade nele. Deus nos dá o amor nele. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Por isso que hoje em dia, tanto a palavra tem sido distorcida. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir a palavra da verdade. Porque a palavra da verdade, ela é dura. Como falou aqui, sejam santos como eu sou santo. Se você parar para analisar, parece quase que impossível. Mas como vimos, é possível sim, porque existem inúmeros exemplos. E se está aqui é porque é real. Se está aqui é porque nós, seres humanos, conseguimos sim cumprir tudo isso. Se está aqui dizendo, ó, procure se apresentar diante de Deus aprovado, é porque tem como ser aprovado. E se tem como ser aprovado, como? Através de nós praticarmos a palavra. Mas para praticarmos, nós precisamos conhecer a palavra. Por isso que o conhecimento é tão importante. Porque, como eu disse aqui, né, na frase que o João Calvino disse, o cachorro ele late quando o seu dono é atacado. Por quê? Porque ele tem amor. Né? A gente vê aqui que tem um tanto de cachorro, a gente vê o quanto ele nos ama, né? Eles querem retribuir, é uma forma de defesa. Da mesma forma, nós temos que olhar para Deus e ver o tanto que ele fez por nós. Né? Eu ver o tanto que Deus ele procura cuidar de nós, ele procura realmente fazer tudo para quê? Para o nosso bem. Mas o ser humano, né, no próprio ego, o ser humano por criar os próprios deuses, não consegue enxergar isso. E muitos dizem-se cristão e vão chegar lá e falar, ai Senhor, mas eu fiz, mas você não foi aprovado. E aí, diferente de uma prova que você tem uma recuperação e tem como conseguir fazer aquilo de novo, quando você chegar diante de Deus, não vai ter. Não vai ter, ai, mas Senhor, deixa eu fazer de novo, não. Cada um aqui tem uma chance todos os dias. A própria vida é uma provação. É você negar todos os dias o seu eu para fazer a vontade de Deus. Então, que nós possamos realmente estar analisando e pensando o que nós temos feito. Temos sido santos como Deus é? Acredito que a gente ainda tem que caminhar muito. Pelo menos eu preciso caminhar muito para que isso seja totalmente real nas nossas vidas. Por quê? Porque quando você aceita Cristo, quando você realmente aceita Ele como seu único Senhor e Salvador, automaticamente você aprender, automaticamente você entender quem Ele é vital para a vida nossa. A gente não deve respirar outra coisa senão a palavra, senão fazer a vontade de Deus. Como Martin Luther King disse, um homem sem propósito é um homem sem vida. Porque quem não tem propósito vai acordar para quê? Nós temos o maior propósito que qualquer ser humano na face da terra podia ter, que é levar a palavra de Deus, que é como aqui, é defender a verdade de Deus, que hoje em dia tem sido mais atacada que qualquer outra. A verdade, o evangelho tem sido envergonhado, o evangelho tem sido mostrado um evangelho fraco por pessoas fracas. Mas nós que conhecemos a palavra da verdade, nós que queremos ser esse obreiro aqui que não tem do que se envergonhar, nós precisamos conhecer a palavra. Precisamos ter isso na nossa essência. Porque só quando amamos isso de verdade que vamos conseguir transpassar isso para as outras pessoas. Porque quando você não ama, só é um livro cheio de história. Só isso. Mas quando você ama a palavra, quando você quer realmente mostrar para as pessoas que esse Deus aqui, esse Deus verdadeiro, um Deus furioso, um Deus que não aceita, mais isso, mais aquilo, um Deus que quer 100% da vida sua, esse sim é o Deus a quem servimos, esse Deus sim que nós devemos mostrar para o mundo. Porque caso contrário, qual é o nosso propósito aqui? Só viver?
Acredito que isso não seja a vontade de todos. O que a gente quer fazer aqui é a diferença. E vamos fazer a diferença como? Conhecendo a palavra. Conhecendo tudo o que ela está dizendo. Conhecendo a cada verso, conhecendo aqui cada vírgula, tudo. Por quê? Porque esse é o nosso manual. Gente, quando a gente entender que Deus não é uma opção, é uma necessidade nossa, nós vamos realmente tomar mais seriedade, tomar mais juízo até mesmo em relação a isso. Por quê? Porque, como eu falei, nós que tomamos essa decisão, nós que cantamos aqui que Deus é todo-poderoso, então se Ele é Deus todo-poderoso, por que não confiar? Por que não entender que a palavra da verdade precisa hoje em dia ser defendida, ser divulgada? As nossas atitudes, como eu disse, que eu achei interessante, que manusear significa praticar a palavra. Porque falar, gente, muita gente fala, como eu disse, até papagaio fala, mas viver é muito mais difícil. Viver a palavra na íntegra aqui é muito mais difícil. Como eu disse, um versículo só, de sede santos como eu sou. Isso fecha qualquer brecha, fecha qualquer desculpa. Porque a gente vê inúmeros exemplos aqui no Novo, no Velho Testamento, e até pessoas que não estão aqui na Bíblia, que vieram a esse mundo, fizeram sim a diferença e foram vitoriosos, foram aprovados. Mas o que eles fizeram? Confiaram no Senhor, obedeceram, entenderam que Deus era uma necessidade na vida deles. Quando você entender isso, nada vai fazer com que impeça de você alcançar o objetivo do Senhor. Porque você vai entender, se eu não sou nada, então por que o meu eu tem que ser mais do que a vontade de Deus? Se eu não conseguir nada até aqui, porque eu acho que aceitando a Cristo, Ele tem que se moldar aos meus objetivos, aos meus planos, tem que se moldar à minha verdade. Como a gente sabe que a verdade, ela liberta. A verdade, ela mostra a podridão que estávamos vivendo para que nós possamos viver uma liberdade em Cristo. Mas muitas vezes as pessoas preferem ficar aprisionadas pelo próprio eu. Criam Deus, se é pelos pais, mas todos têm uma oportunidade, uma chance de mudança. Todos nós temos uma oportunidade de conhecer a palavra. Porque muitas pessoas podem chegar lá na frente e falar, mas meu pastor disse isso, mas eu entendi isso. Mas todos têm um entendimento, porque o Espírito Santo é para todos. A palavra não diz, o Espírito Santo é só para o seu pastor. Porque o Espírito Santo que habita em mim, habita em um, habita em outro, e é o mesmo Espírito. O Espírito Santo, ele não vai dizer, Deus é amor, pode continuar do jeito que você está, que você vai conseguir. Isso não é o Espírito, isso é você mesmo colocando, se enganando por essa verdade. Mas o que a palavra diz é que você tem que morrer para você mesmo todos os dias. Tem que morrer as suas vontades, os seus planos, para que Cristo possa habitar em nós. Mas se ainda hoje nós não alcançamos isso, se ainda não somos santos como Deus é porque o nosso eu, o nosso ego ainda tem prevalecido nas nossas vidas. E para que a gente possa fazer, como ele disse aqui, não sermos covardes e defender a verdade de Deus, primeiro nós temos que viver essa verdade, para que aí possamos combater. Caso contrário, só vamos ficar como um cachorro que fica latindo e não consegue fazer nada. Por mais que ele ataque, ele fica ali só latindo. Mas nós temos que entender que a Bíblia é a nossa verdade. A Bíblia é a essência, é o sangue que corre nas nossas veias, é a palavra. E se ainda nós não estamos totalmente conhecedores dela, nós nunca, de maneira nenhuma, vamos alcançar ou vamos ser um obreiro que é aprovado e não tem do que se envergonhar. Que como eu usei o exemplo, como uma prova que você ainda tem a oportunidade de você refazer ela e ser aprovado, com Deus não tem uma segunda chance. Ele te dá, faz, e quando chegar lá na frente você falar, mas ele vai falar, desculpa, você vai para o inferno. E acredito que isso não é a nossa vontade. Nossa família, nosso ministério quer mostrar para esse mundo que é possível viver aqui sim, mas fazer a vontade do Senhor. É possível você viver de uma forma boa, de uma forma saudável, mas com os princípios de Cristo, mas com a palavra viva nas nossas vidas. Só assim vamos conseguir realmente entender. Quando entendemos que isso aqui é essencial para as nossas vidas, sem isso aqui nenhum cristão vive ou sobrevive a esse mundo. Porque se você não tem o conhecimento da verdade, você vai ser deixado levar pelos ensinos enganosos, que muitas vezes são muito convincentes. Se você não tiver embasado na verdade, você vai falar, é mesmo, né? E vai junto, vai tudo para o inferno, tudo junto. Mas quando você tem o conhecimento da palavra, quando você entende que isso aqui, gente, é a nossa vida, nós vamos defender, como ele disse aqui, como um cão feroz. Não vamos deixar que a verdade de Deus seja atacada. Não vamos deixar que a nossa vida intervenha nos planos do Senhor. Não vamos deixar que através das nossas atitudes, da nossa forma de agir, venha a ser com que as pessoas olhem e falem, não, esse Deus eu não quero não.
mas que as pessoas possam ver Cristo brilhar nas nossas vidas, que as pessoas possam ver que Deus flui naturalmente em nós e vão falar, meu Deus, mas que Deus diferente é esse? Que Deus diferente é esse que brilha, que vocês amam servir a Ele? Porque muitas vezes você olha as pessoas lá parecendo que tá morrendo. Claro que você não vai querer isso, mas nós temos que viver para Cristo e só vamos viver quando nós amarmos Ele. Quando entendemos que a gente precisa praticar a palavra da verdade. Precisamos ser santos como Ele é. Porque se está dizendo aqui, gente, é porque é possível. E Deus, Ele não mente. Então, se Ele coloca aqui que é possível, é porque é possível. Nós temos que tomar realmente a iniciativa, como já disse aqui no culto, tomar o esforço, a perseverança. Assim vamos alcançar tudo aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Porque carregar o título de cristão é muito sério. Não é só uma caminhada divertida, só vai no fluxo, não. Caminhar com Cristo requer seriedade, disciplina, postura diante dele, requer obediência, uma vida totalmente resignada, uma vida totalmente dedicada a ele. Porque, como eu falei, se você olhar o que você era, você não era nada. Você pode achar que é alguma coisa, mas você não era nada. Mas quando Cristo veio e habitou nas nossas vidas, nós não podemos ser mais o mesmo. Como a gente cantou, quando Deus habita, a gente não pode ser o mesmo. A gente tem que tomar essa verdade para as nossas vidas e seguir a Cristo a todo custo. Nada, nenhum sofrimento, nenhuma perseguição aqui pode se comparar àquilo que Deus tem reservado para aqueles que forem aprovados, para aqueles que conseguirem alcançar e pegar essa palavra da verdade e seguir em frente e viver acima de tudo, gente. Vamos sempre lembrar disso. Viver é muito importante. Falar é sim, divulgar é sim, mas viver torna aquilo que você fala muito melhor e muito mais maior do que você possa imaginar. Então vamos realmente como um corpo de Cristo, vamos todos nós nos colocarmos na vida, a nossa vida diante do Senhor e fazer como eu falei. Deus não é uma opção, é uma necessidade. E quando você entende que aquilo é uma necessidade, você não fica sem. Quando você entende que aquilo é necessário para a sua vida, igual comer. Todos comem, não comem? Comem 3, 4, 5 vezes ao dia. Por quê? Porque é uma necessidade. Tem umas vezes que não, mas é uma necessidade, não é? Então, se você não deixar de comer, você fica o quê? Com fome. E da mesma forma é o Senhor, você precisa dele. É uma necessidade, é a sua única forma de viver para Cristo. Caso contrário, gente, a gente vai ficar patinando, caso contrário, a gente vai ficar tentando andar e não vamos sair do lugar. Por quê? Porque Cristo não vai habitar nas nossas vidas. Porque a gente vai estar tentando, lutando com as nossas próprias forças. E uma hora isso vai dar muito ruim. Uma hora a gente não vai aguentar a pressão que o mundo tem colocado dia após dia, mais e mais sobre os cristãos. Só vamos conseguir passar por esse mundo, deixar a nossa marca, como Paulo, Pedro, Jesus e tantos outros deixaram, através do amor que eles tinham, através da obediência. E eles entendiam que eles precisavam, necessitavam de Deus. Assim, nós vamos conseguir ser aprovados diante do Senhor, não vamos envergonhar das nossas obras e vamos praticar a palavra da verdade. Amém? Amém. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigada por mais uma palavra, Senhor, que possamos realmente, Senhor, tomar isso como verdade sobre as nossas vidas, ó Pai, e buscar a cada dia mais, ó Pai. Sabemos, Senhor, que conhecimento nunca é pouco, Senhor, conhecer a Ti mais e mais é essencial e vital para as nossas vidas, ó Pai. Por isso, Senhor, nos ajuda nessa caminhada, ó Pai. Sustenta, Senhor, as nossas vidas, Senhor, dê da Tua sabedoria, do Teu discernimento, Senhor, do Teu Espírito sobre as nossas vidas, ó Pai, pois só vamos conseguir entender a palavra, Senhor, através do Teu poder, através do Senhor abrindo aos nossos olhos para a verdade, ó Pai. Por isso, Senhor, esteja com nós a cada dia mais, Senhor, fazendo a Tua vontade sobre nós, ó Pai, nos tratando naquilo que precisa ser tratado, ó Pai, pois queremos, Senhor, chegar a Ti aprovado, Senhor. Queremos chegar a Ti e dizer que combatemos o bom combate e vencemos, Senhor, através do nosso amor, da nossa fé diante de Ti, Senhor. É isso, Senhor, que colocamos diante de Ti, Senhor, e acima de tudo agradecemos pela oportunidade, Senhor, e pela liberdade de estarmos aqui, Senhor, falando da Tua palavra, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, Senhor. Obrigada pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Que deu, Senhor, aqui uma oportunidade de cada um de ser uma pessoa diferente. É isso, Senhor, que colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém.